Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para apresentar mais um vídeo sobre o conteúdo de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Para você que é a primeira vez que está aqui pelo canal, seja muito bem-vindo ao canal Égua dessa História. E aqui, o nosso intuito é trazer conteúdos sobre a matéria de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o vídeo de hoje não será diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. E antes do vídeo eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram aqui no canal, que já curtiram, que já compartilharam os vídeos que aqui nós postamos. Quero fazer o convite também que vocês possam continuar espalhando, compartilhando esse vídeo nos grupos da família, dos amigos, para que o conteúdo aqui postado possa alcançar mais pessoas. Então, pessoal, antes do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pro vídeo? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para mais uma videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é esse aqui que nós escolhemos, O processo de industrialização do Brasil. Olha, você que está pensando em fazer o Enem, já se inscreveu, na verdade, para fazer o Enem, no quesito História, você vai já ter um ponto a seu favor assistindo essa videoaula, porque com certeza é um assunto que sempre está aí nas provas de processo seletivo, e fora que é muito importante você conhecer o processo de industrialização do Brasil, que fez o caminho que o Brasil percorreu para o crescimento gradual da sua industrialização, tá certo? Lembrando também que vocês já viram, já perceberam aqui no nosso canal que as aulas são muito curtas, ou seja, isso requer que você continue buscando cada vez mais fontes diferentes, se aprofunde mais no tema, para que você possa conhecer e aprender cada vez mais sobre os temas aqui abordados, tá certo, pessoal? Então vamos lá, porque lá no quadro eu coloquei alguns pontos para que nós pudéssemos considerar nessa videoaula. Vamos lá com a gente? Para que nós possamos chegar então no ponto da industrialização do Brasil, vamos fazer primeiro uma contextualização, o que ocorreu antes. Por exemplo, no período colonial, o Brasil ele era proibido por Portugal de avançar no processo de industrialização, ou seja, tudo que o Brasil precisava ele tinha que comprar de Portugal. Porque Portugal, como sendo metrópole da colônia Brasil, eles não permitiam que o Brasil avançasse nesse processo. Era o período conhecido como Proibição. Muito bem, só que o que aconteceu? Em 1808, a família real veio para o Brasil. Dom João ele veio para o Brasil, e com a vinda da família real para o Brasil, muitas coisas começaram a mudar. O primeiro ponto foi que Dom João agora ele abre os portos brasileiros para o comércio com outras nações. Então, antes o Brasil era fechado, só podia negociar, comprar ou vender com a metrópole, com Portugal, mas com a vinda da família real para o Brasil, isso mudou. E agora o Brasil poderia negociar com qualquer outra nação. E o seu principal cliente era a Inglaterra, porque já tinha um laço de amizade muitos anos atrás entre Portugal e Inglaterra. Outro ponto importante que Dom João fez ao vir ao Brasil, ele criou várias repartições públicas para organizar aqui a colônia e também trazer benefícios para a população. Outro ponto importante, ele tira a capital do Brasil, que era em Salvador, e traz para o Rio de Janeiro. Ele traz para o Rio de Janeiro.
né? Fez também a criação do Banco do Brasil, que é o banco que nós conhecemos até hoje, né? Dom João então estabelece, cria o Banco do Brasil e faz várias formas de estruturar a cidade, o país, a colônia, né? Afinal de contas, a família real agora estava em solo brasileiro, tá certo? Então vamos lá para outro ponto aqui no quadro. Somente depois do primeiro e do segundo reinado são dados os primeiros passos para a industrialização, ou seja, só depois, né, que Dom Pedro I e Dom Pedro II passam seu período de reino, é que agora o Brasil, né, na Primeira República, né, com a proclamação da Primeira República, que foi em 1889 e foi até 1930, o Brasil agora então dá os primeiros passos para a industrialização. Nesse período aqui, né, a economia brasileira ela era fortalecida ou ela girava em torno de quais produtos? Olha só, isso aqui é importante, pessoal. O café, o açúcar, a borracha, o cacau e o fumo eram os produtos, né, que o Brasil mais se destacava. Então era o que mantinha a economia brasileira, né? Esses produtos que são muito importantes para que nós possamos entender os primeiros passos, né, da economia brasileira. E era uma atividade agroexportadora, né? O Brasil sempre teve esse solo abençoado, rico, né, de riquezas naturais. E o que ele fazia? Como não tinha indústria, né, e até hoje a gente ainda sofre por conta de falta de algumas áreas que não tem a indústria necessária, nós temos a obra-prima, o material, né, o nosso solo, mas nós não conseguimos desenvolvê-lo aqui. Aí nós exportamos. Aí você percebe que isso não é de hoje, né? Já é de um tempo atrás. Muito bem. Agora sim, fatores que levaram o avanço industrial do Brasil. Quais são os fatores? Olha só. Primeiro, a exportação do café. Com a exportação do café, que era o nosso principal produto, o que o Brasil precisou fazer? Criar ferrovias por todo o Brasil, né? Se era o nosso principal produto que mantinha a economia do Brasil em movimento, então agora as ferrovias precisavam fazer por todo o país, conduzindo, levando esse nosso principal produto, né? Outro ponto importante foi a política de imigração, ou seja, por que isso aconteceu? Porque veio o fim da escravidão, né? Então, com o fim da escravidão, agora de maneira legal, né, o que o governo fez? Ele abriu agora a possibilidade de estrangeiros virem para o Brasil trabalhar, né? E agora pensa só comigo, amigos. De forma legal, né, o Brasil abre agora, né, o país para receber mão de obra qualificada, né, de fora do país. E imagina quantas pessoas de fora não estiveram aqui no Brasil, quantas nacionalidades diferentes, quantos países diferentes, pessoas que vieram para trabalhar e ficaram por aqui, as suas famílias criaram raízes e foram até hoje estão pelo Brasil, né? Diferentes países estão aqui morando até hoje no nosso Brasil por conta desse primeiro fator aqui, política de imigração, né? Muito bem. E o outro ponto principal também foi a Primeira Guerra Mundial, né? Com o andamento e o fim da Primeira Guerra Mundial, na verdade o globo, né? Houve muitas diferenças, né? O Brasil, que não era tão conhecido, ou pelo menos a extensão do Brasil naquilo que ele poderia oferecer para o mundo não era tão explorado. Agora, com o fim da Primeira Guerra Mundial, as nações passam a olhar o Brasil com outro olhar, e agora o Brasil também passa a comercializar com essas outras nações, e aí começa a ter esse intercâmbio, né, entre Brasil e as outras nações, para que pudessem cada um oferecer o que tinha de melhor. E isso ajudou muito também no processo de crescimento da economia e industrialização do Brasil. Agora aqui, pessoal, para a gente, antes de concluir o vídeo, aqui esse ponto é muito importante também. Olha só esse tópico. Personagens importantes nesse processo de industrialização. E aqui nós vamos citar três personagens.
O primeiro personagem chama-se Irineu Evangelista, né? Ou mais conhecido como Barão de Mauá, né? Esse homem aqui, ele era empresário na época do Brasil e ele foi responsável por investir, né, capital na criação de ferrovias por todo o país. Esse homem aqui, né? Então ele é uma figura importantíssima nesse processo de industrialização do Brasil, né? Não esqueça, Irineu Evangelista, ou mais conhecido como Barão de Mauá, tá certo? Vamos para a segunda personalidade. Olha só, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. No final da Primeira República, em 1930, Getúlio Vargas, ele então chega ao poder, né, no Brasil e começa, né, com suas reformas, suas políticas, no entanto, falando, direcionando para a questão industrial do Brasil. Olha só o que foi feito no governo Vargas nesse período, né, e que contribuiu para o avanço da industrialização brasileira. No governo Vargas foram criadas as empresas Petrobras, foram criadas as empresas Eletrobras, foi criada a empresa Vale do Rio Doce e também ele foi responsável, no governo Vargas, foi responsável pelas leis trabalhistas que nós temos até hoje, né? As 8 horas de trabalho, o descanso remunerado, as férias, tudo mais. Então, dentro do governo Vargas, todo esse processo aconteceu e teve uma soma muito grande para a economia e para o processo de organização e industrialização brasileira. E o nosso terceiro personagem é Juscelino Kubitschek, ou mais conhecido como JK. No governo JK também ele fez alguns investimentos para que o Brasil também desse um passo a mais nesse processo de industrialização, que foi o quê? Ele investiu nas leis alfandegárias. E o que isso trouxe de benefício para o Brasil? As multinacionais de toda a parte do mundo vieram investir no Brasil, né? Vieram investir no Brasil, principalmente, né, do ramo, né, de automóveis, né? Muitas empresas multinacionais vieram para o Brasil, se estabeleceram aqui justamente porque o governo JK investiu nas leis alfandegárias, que facilitou o investimento estrangeiro aqui no nosso país. Outro ponto também que ele trabalhou bem foi investir na questão de energia e comunicação brasileira, né? Como vocês percebem, ainda hoje, no nosso tempo, né, nos nossos dias, o Brasil ainda está neste processo, vamos dizer assim, de se melhorar a sua comunicação, né? Nós estamos nesse processo, porém, lá no governo JK, eles já foram dados os primeiros passos para que nós pudéssemos nos organizar nesse quesito. O governo JK também tinha um plano de governo conhecido como Plano de Metas, né? Ele dizia no seu slogan, né, da sua campanha, já como presidente, que ele queria transformar o Brasil de 5 em 50 anos, ou seja, em 5 anos ele queria fazer pelo Brasil o que poderia ser feito em 50 anos, ou seja, ele tinha propostas ousadas, né? Ele tinha realmente metas a cumprir e talvez não conseguiu desenvolver todas elas, mas teve a sua parcela de soma nesse processo de industrialização do Brasil. Lembrando também que foi no governo JK que a capital, que na época de Dom João tinha saído de Salvador e tinha ido para o Rio de Janeiro, agora no governo JK sai do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e vai para Brasília, né? Ele constrói a capital Brasília e a sede então do governo também federal vai para lá. Então, amigos, esses são alguns pontos da nossa videoaula de hoje que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muito você que vai participar de um processo seletivo, prova do Enem ou qualquer outro tipo de prova. Eu tenho certeza que esse tema, não somente para utilizar esse conhecimento específico para uma prova, mas também é muito importante que todos nós conhecemos esse processo que o nosso país tem passado
há anos, que é o processo de industrialização, e estamos ainda caminhando para melhorar todo esse processo. Bem, pessoal, eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Eu espero vocês na nossa próxima videoaula.